muita coisa rolando, né? Acho que muitas incertezas, muitos especialistas falando que é a hora de você realocar sua carteira inteira, buscar proteção. O que você pensa disso, Fabião? É sempre a mesma coisa, né, Felipe? É Putz, que sempre a a gente já mesma. vê esse filme, né, cara? Quantas vezes, né? Eu não sei, acho que você postou uma outra vez, um outro dia, dos especialistas indicando vender, acho que Vale em 2016, quando estava R$ 11. E o Sempre tem, pessoal né? era 5. Exatamente. Você vê? É sempre assim, né, Felipe? É sempre assim. Infelizmente, quando bolsa está subindo, o pessoal manda comprar porque vai subir mais ainda, e quando está caindo, o pessoal manda vender porque vai cair mais ainda. Pessoal, o que a gente defende aqui é que você faça justamente o contrário, né? E a gente sempre fala das atitudes que um bom investidor deve ter, principalmente em períodos como esse que a gente está vivendo, né? Os períodos de crise geopolítica, né, que está acontecendo, e em breve também, cada vez mais o tempo vai passando e vai nos jogando aí no cenário eleitoral que provavelmente, possivelmente, vai ser mais uma vez um cenário conturbado, mas a nossa atitude não muda em absolutamente nada, não é isso, Felipe? Não, é isso aí, Fabião. E de novo, né? Aqui a gente não está falando de uma simples crise, a gente está falando de uma guerra envolvendo um país que tem um grande poderio nuclear aí. Acho que a gente já viu esse termo aí sendo usado algumas vezes, Terceira Guerra Mundial, enfim. Então, é claro, a gente tem que ter o pé atrás, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo de longe, vamos lendo o jornal, vamos acompanhando os noticiários, mas não se deixando contaminar pelo medo, não se deixando contaminar pela. Você não deve ficar estático, você não deve ficar parado. Eu acho que tem muita gente que acaba vendo tudo isso e fala, putz, eu vou esperar isso passar para ir tomar uma atitude, né? E eu acho que não é a atitude certa. Eu acho que no momento que está todo mundo parado, aí sim é a hora que você tem que pensar em tomar uma atitude, porque inevitavelmente é nessas horas que você consegue fazer um bom negócio. E como a gente está falando aqui de atitudes, Fabião, a gente separou aqui algumas, né? Mas eu queria que você falasse talvez a primeira atitude que você enxerga como a principal num momento como esse. O o investidor ou a pessoa que está entrando no mercado, a pessoa que acabou de comprar ações, né? Tem muita gente que viu o mercado subindo, comprou ações na alta. O que você deve fazer num momento como esse? Primeira coisa na tua cabeça. Bom, eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é se manter fiel à estratégia. Se você entrou no mercado, é porque você tem uma estratégia. Muita gente entra sem. Se você acompanha o canal da Ações Garante o Futuro, então você já entrou com a estratégia bem planejadinha. Qual que é a nossa estratégia que a gente sempre fala aqui, que é o mantra do AGF, né? Comprar boas ações a bons preços, que pagam bons dividendos em bons setores. Se você fez isso, perfeito. Você já tomou uma atitude correta. Ah, mas eu comprei hoje, vai cair, caiu amanhã, ou está chegando perto das eleições, minha ação que é defensiva, que eu escolhi muito bem, que paga bons dividendos, eu alinhei minhas expectativas, está caindo 50%, não muda nada. Você vai comprar ainda mais ações que pagam bons preços, que pagam bons dividendos a bons preços, com a diferença que você vai pagar metade do preço. Simples assim. As ações, elas não vão, as empresas, as grandes empresas, as boas empresas, em bons setores não vão quebrar do dia para a noite. E a oscilação acontece. Então, a gente deve ter um estômago de aço aí nesses cenários, mas não deixar de aportar. A gente sempre deve aportar nesses bons projetos e ser um pequeno dono. Então, eu acho que se manter fiel à estratégia é uma atitude muito vencedora no longuíssimo prazo, porque as crises podem vir, elas vêm e vão, criando muitas oportunidades, e se a gente se mantiver fiel a essas estratégias, né, Felipe? O longo prazo acaba recompensando. O que mais você acha que a gente deve ter de estratégia, não só nesse cenário, né, mas para o investidor que quer se manter vivo e ganhando bons dividendos ao longo do período aí na Bolsa de Valores? Fabião, eu sempre vou me lembrar daquela palestra do Lírio Parisotto que tem no YouTube. Aliás, está disponível lá para todo mundo. Acho que é uma palestra de 2014, 2013, enfim, tem algumas, né? Mas ele fala muito claramente uma delas, que você tem que ser frio igual bunda de pinguim. E eu acho que ele está certo. Ele fala exatamente nesses termos. Na hora que está todo mundo desesperado, a coisa mais fácil é você se deixar contaminar com esse desespero.
E você se deixando contaminar, você vai embaralhar a sua cabeça e não vai conseguir analisar a situação como ela deve ser analisada. Então, é o que você bem falou agora há pouco, é você pensar qual que vai ser o impacto de longo prazo para boas empresas, para uma Cosan, por exemplo. Qual que vai ser o impacto de longo prazo? Eu ousaria dizer que ele vai ser mínimo. E quem fala que vai ter um impacto grande, muito provavelmente está chutando, porque ninguém sabe, e acho que algumas certezas a gente tem. Primeiro, quais vão ser os efeitos dessa guerra? Ninguém sabe o que isso vai resultar no médio e longo prazo. Ninguém sabe qual vai ser a duração dessa guerra. Então, você não tem como tomar uma atitude hoje, que pode ser uma atitude para remediar uma situação de curto prazo, e essa atitude prejudicar o longo prazo da sua carteira. Então, eu diria que a combinação de frieza com coragem é algo que você deve incorporar ao seu arsenal, à sua caixinha de ferramentas de investidor, porque é isso que vai fazer com que você se comporte de uma maneira completamente diferente da maioria. E, Fabião, a gente está acostumado com isso há anos e anos no mercado. Todas as vezes, eu diria que 99% das vezes que a gente se comportou diferente da maioria, isso valeu a pena, isso rendeu bons frutos, você não acha? Totalmente, você tem total razão, Felipe. Acontece que é muito sedutor você agir com a manada, né? Quem ajeita o Barça de investir vai ter até um capítulo sobre isso, né? O comportamento de manada, que na Bolsa de Valores é muito, assim, é muito fácil de ser identificado quando está acontecendo, né? Então, o que é o agir diferente da manada? É justamente você ter a coragem que o Felipe citou aí, para quando todo mundo tiver com aquele medo, né? Aquele medo absurdo, é a hora de você realmente comprar. Lógico que a gente não queria que tivesse nenhum cenário de guerra, isso é lamentável, isso é super lamentável, né? Muito menos pandemia, né? Pelo amor de Deus, ninguém gostaria de bolsa em baixa por conta disso. Né? Acontece que esses cenários geram algumas oportunidades dentro da Bolsa de Valores que a gente deve, né, deve agarrar. Então, se você vê uma oportunidade de uma boa empresa que paga um bom dividendo a bom preço, cara, agarra, manda ver. A Marjorie Alves, ela até está falando uma coisa aqui que ela fala assim: boa noite. Será que esse ano as ações defensivas caem? Marjorie, obrigado pela pergunta. A resposta é ninguém sabe. Ninguém faz a menor ideia. E se alguém projetar alguma coisa, provavelmente não sabe o que está falando, ou assim, enfim, não faz ideia, porque ninguém consegue prever o futuro. Fato é, se elas caírem e se elas se mantiverem em bons preços, a postura que a gente vai adotar vai ser a mesma. Continuar comprando essas empresas para garantir um futuro cada vez mais próximo. É simples assim, tá bom? A gente fala que é simples, né, Felipe? Mas na hora que as ruas estão sangrando, na hora que a bolsa dá 6 circuit breakers, é difícil, né? Não é um cenário complicado, principalmente para quem está começando, você não acha? Cara, eu não acho só difícil, Fabião, você ter a atitude certa, mas principalmente você também calibrar como que você vai agir nessa hora, para você não ir com muita sede ao pote também, né? Porque se você achar, e isso a gente vê de uma forma muito clara, por exemplo, todo mundo falava, voltando do carnaval, a bolsa vai derreter. Você ouviu isso agora? O que aconteceu? A bolsa subiu, não derreteu. Lá fora, a mesma coisa, as bolsas vão desabar, caiu 0,5%, 1%. Então, assim, não dá para prever esses comportamentos. Talvez alguma coisa já tivesse sendo precificada, porque acho que algum alerta vem acontecendo aí de uma possível invasão, mas a realidade, e a gente falou disso aqui na semana passada, essas coisas já aconteceram no passado, pessoal, não é a primeira guerra, não é a última guerra, a gente sabe que isso vai acontecer, não é o primeiro conflito envolvendo potências nucleares, né? Você deve estar muito lembrado que a gente já teve algumas tensões envolvendo Coreia do Norte, envolvendo Irã, naquela época do Ahmadinejad lá, e várias outras coisas. Então, momentos como esses que trazem tensão aos mercados, eleições americanas, guerra comercial China-Estados Unidos, Brexit, crise na Grécia, a gente já viu esse filme muitas vezes. Então, a pior coisa que você pode fazer é achar que vai ser o fim do mundo e que você não vai conseguir mais comprar boas empresas, porque essas empresas vão estar cotadas a zero.
São situações que a gente tem que aproveitar, pessoal. Por mais triste que seja, é muito ruim a gente ver uma oportunidade como essa passar e daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, você se arrepender e falar, poxa, eu pensava que essa guerra ia durar 3 anos e foi declarado um cessar-fogo lá, um acordo de paz que fez com que todo aquele temor sumisse dos mercados. Então, não dá para a gente ver esse tipo de coisa passar sem aproveitar. Acontece que, até agora, sendo muito sincero com você, Fabião, eu não vi grandes oportunidades aparecendo por causa disso. Então, a gente está falando aqui de aproveitar a oportunidade, mas até agora eu não aproveitei muita coisa. E você? Também não, Felipe, também não, porque no dia que estourou essa guerra, aí o mercado começou, acho que caindo 2,30%, 2,5%. Só que nesse mesmo dia que, inclusive, nós fizemos uma live aqui, uma live lá dentro da GF+, a bolsa terminou, acho que o dia em 0,30 de baixa, uma oscilação comum, normal. Aliás, 2% de queda também já seria, acho que, considerado uma oscilação comum, normal. Não tem nada de misterioso nisso, né? Então, eu acho que já tivemos oportunidades muito maiores, muito mais visíveis do que essa guerra atualmente está nos proporcionando. Mas, ao mesmo tempo, a guerra não terminou ainda, né? Tem alguns desdobramentos ainda para É acontecer. verdade.